você sintonizado no programa direto do plenário. Estamos mais uma vez levando para você jornalismo com responsabilidade. O programa direto do plenário é um programa que tem crescido em audiência, em credibilidade, em reciprocidade e confiança. O parlamento osasquense sempre traz uma figura, uma personalidade dos mais diferentes segmentos, para dar voz, destacar e levar conteúdo para que você entenda que na Casa de Leis, além, evidentemente, desse trabalho diferenciado de projetos para melhorar a vida do cidadão, nós também temos informação que vai, de alguma forma, ajudar no crescimento social, intelectual e cultural da nossa cidade. E eu queria aproveitar a oportunidade, você que me assiste pelo YouTube, você pode se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para receber todo o nosso conteúdo. Assim também no Facebook, TV Câmara Osasco. Lá você pode seguir a nossa página e pode acessar todo o nosso conteúdo, nossos reels, vídeos. Olha, tem uma quantidade imensurável de reportagens produzidas aqui pela TV Câmara Osasco. Esse é o nosso papel, é a nossa missão aqui no Poder Legislativo. E você está pelo Instagram, tem o nosso Instagram oficial, que é Câmara Osasco. Você pode também acessar todo o nosso conteúdo, ficar por dentro do que acontece no Parlamento Osasco, na nossa agenda. Estamos no recesso parlamentar, mas o jornalismo aqui não para. O Poder Legislativo tem um trabalho diferenciado do ponto de vista jornalístico, levando sempre informação com responsabilidade. O meu convidado de hoje é de uma das pautas que eu tenho muito apreço, tenho muito carinho e tenho uma missão importantíssima, porque eu sempre digo que a educação é a mola mestra do nosso país. É por meio da educação que nós vamos conseguir ensinar as nossas crianças, os nossos jovens, a ter um futuro próspero, pessoas que podem ocupar cargos relevantes e desenvolver um país que é um verdadeiro continente. O meu convidado de hoje é o Alan, ele que tem um currículo interessantíssimo, né, trabalha na área da educação já há muitos anos, apesar de ser jovem, tem 36 anos, está conversando com ele aqui nos bastidores, né, mas o Alan Charles, ele tem um currículo bem interessante nas mais diversas áreas, pós-graduação. Eu gostaria até que ele mesmo falasse, porque é interessante a gente ouvir dele próprio esse conhecimento na área educacional, que tem corroborado para o desenvolvimento aqui educacional da cidade de Osasco, nas mais diferentes frentes, né, na parte cultural, educacional, social. Impressionante o currículo desse rapaz e o trabalho que ele desenvolve aqui na nossa querida cidade de Osasco. Alan, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Queria que você já aproveitasse dessas suas boas-vindas e falasse dessa experiência, apesar de curta, mas bem interessante, com bastante empreitadas nas mais diferentes áreas. Muito obrigado, Roberto. Eu agradeço o convite. A TV Câmara, muito obrigado. É um currículo que a gente vem trabalhando aí desde os meus 16 anos, que eu trabalho com a área educacional, principalmente com a questão de projetos, né? Então, eu sou formado em educação física, pós-graduado, sou formado em artes visuais, pedagogia, tenho algumas pós-graduações e hoje eu atuo como supervisor pedagógico da Planeta Educação, que também presta serviço ao município de Osasco. E a ideia hoje aqui é fazer um popurrí, um mix de atividades do que nós podemos desenvolver nas férias dessas crianças e adolescentes em casa. A cidade tem uma programação bem estruturada e bem interessante, e a gente vai poder desenvolver ao longo da nossa conversa aqui. Muito obrigado, Roberto. Eu que agradeço o convite. Olha, esse período de férias, a criançada está daquele jeito, né? Os pais ficam acelerados por conta da rotina que acaba mudando, né? Os pais têm que trabalhar, as crianças ficam ociosas, muitas das vezes não tem avós, não tem tios para cuidar, e aí o que acontece? Fica vulneráveis. E o que fazer nesse período tão complicado do ano para que as nossas crianças tenham atividades e possam, de alguma forma, estar com o seu tempo ocupado? E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Você que está em casa, você mamãe, você papai, né? Você que está querendo, de alguma forma, interagir com os seus filhos, nós temos algumas dicas importantíssimas que vão ajudar você em casa a ocupar o tempo do seu filho e ele não ficar ocioso aí, de repente, até causando algum problema de ordem acidental, que a gente sabe que acontece muito nesse período. Nós temos uma grade bem variada de programação aqui na cidade de Osasco, do Planeta Educação, que está sendo desenvolvido. Vamos falar por tópicos. Primeiramente, eu queria dizer se é possível ocupar esse período de julho, ocupar o tempo dessa criançada que tem muita energia, né? Eu também tenho uma criança, né?
Dessa vez ele não está fazendo parte, está viajando, mas eu sei que tem muitos pais que não têm a oportunidade de ter o filho em outro local, então tem que ficar em casa. Não dá para ficar em casa, leva para onde, Ana? Nós temos uma programação bem extensa. Não só levar, mas também é um momento propício nesse período de férias que esse pai ele crie boas lembranças para a construção cognitiva dessas crianças. Então, o momento de férias é o momento desse pai poder também interagir com o seu filho, conhecer o seu filho e propor aí também muitas atividades, não só fora de casa, como dentro de casa também, né? É interessante que dentro de casa a gente pensa, Roberto, que a gente não tem possibilidades. Hoje, com acesso à internet, nós temos uma infinidade. E olha que interessante, tirar as crianças das telas é um fator preponderante também para desenvolver criatividade, capacidade de improviso, a particularidade do ato humano de relação pais e filhos. Então, as férias escolares, principalmente de julho, janeiro, são fatores preponderantes para que a gente possa criar uma relação mais estreita, eu, enquanto pai, com meu filho, com a minha filha. E daí a gente tem uma infinidade de atividades. Eu elenquei aqui um leque de atividades para se fazer em casa e mais um leque que nós podemos levar as crianças para toda a cidade. A cidade tem uma programação totalmente diferenciada nesse período de julho, mas em casa. Estou lá com a minha criança, às vezes eu não tenho o que fazer. Desenhos com colagem, que nós chamamos de ecocolagem. Então, vai lá no jardim, vai onde tem um vasinho de flor, folhinha que caiu no chão, um galho, uma folha de papel, você vai dando vida para o desenho. De uma folhinha pode virar uma borboleta e vai colando no desenho. Depois é bacana fazer uma exposição. Desenhos com sombras também. Qualquer objeto que tenha sombra, colocou uma folhinha, um objeto de pé, contra a luz do sol mesmo, a criança faz o contorno daquelas sombras e dá vida também. São atividades simples, parecem ser muito simples, mas são atividades que realmente aproximam a relação da criança. Desenvolve coordenação, capacidade de criação e uma infinidade. E os jogos recicláveis também. Hoje tem muitos sites que a gente consegue buscar jogos com objetos que a gente tem em casa para fazer. Jogos de tabuleiro bem simples, marcando com papel e caneta, que dá para fazer. Essas aqui são algumas atividades que eu separei para ser desenvolvida em casa. Atividades com bola, também no quintal é interessante. Às vezes eu não preciso também de material. Um cinema com seu filho, uma pipoca, convidar os amigos para uma noite do pijama, uma noite das princesas em casa, também já é uma maneira muito simples de ocupar essas atividades. Então, qual é a música, o stop? Tem uma infinidade de jogos que a gente consegue. E a programação da cidade. Eu separei aqui alguns itens, Roberto, de espaços públicos gratuitos que desenvolvem atividades nessas férias de julho. Já estão acontecendo, né? Já estão acontecendo. Já estão acontecendo. Uma delas é a Fábrica de Cultura, que fica ali no Jardim Rochidale. A Fábrica de Cultura tem uma programação totalmente diversificada para adolescentes e crianças. Lá, por exemplo, no dia 18, a gente tem oficina de desenho ou rabisco, né, que mostra uma visão da construção, da importância do desenho na expressão dessa criança, de como que ela se expressa. Então, são oficinas de desenho, atividades que juntam robótica também, e muita dança e muito movimento e teatro. A Fábrica de Cultura tem uma programação, é só entrar no site da Fábrica de Cultura, que lá você vai ver uma programação extensa, completa, para o mês de julho, com aulas de hip-hop, fotografia, drone. Então, tem para todos os públicos, desde os pequenininhos até os adolescentes também. Esses horários, eles são preenchidos, horário comercial, por exemplo, das 8 às 6? Isso. À noite não tem, não, né? Só durante... Só durante o dia. Durante o a dia. programação pode ser que surja algum evento na parte noturna, mas nos próprios sites da Fábrica de Cultura, você recebe lá a programação, o que ela vai trabalhar,
a sala, o espaço que vai trabalhar dentro do prédio e o horário daquela oficina. Então, dá para se programar junto com o filho, entrar lá e montar uma agenda completinha, junto com a criança, junto com o adolescente, para que ele se sinta participante dessa escolha também. E aí é só interagir junto com o seu filho e aproveitar. Lembrando que o Rochidale fica na Zona Norte, é um bairro gigante, tem ali o Jardim Aliança ao lado, tem o Jardim Piratininga, né, tem os bairros mais próximos ali. Aí a pergunta que eu faço, só tem no Rochidale, mas tem gente que mora no Baronesa, no Munhoz, Jardim Bonança, os Portais, Três Montanhas, essa região mais afastada, do extremo da Norte, tem atividades também em algum empreendimento público nessa data? Nós temos atividades no CEL do Jardim Bonança. O CEL Jardim Bonança tem uma programação também cultural e pedagógica fantástica, né? Então, música, arte, teatro, cinema, uma programação bem extensa no cronograma dessas férias de julho. Então, é só fazer as inscrições, chegar lá, pedir informação. São pontos muito próximos da comunidade, então não vai ter gasto com ônibus, dá para ir andando. Então, são diversos pontos culturais e educacionais espalhados pela cidade. Então, nós temos o Jardim Bonança, o Céu das Artes, o Jardim Bonança, e para a Zona Sul, nós temos o Céu das Artes do Jardim 1º de Maio, que também trabalha teatro, musicalização, esporte, festivais de cinema com pipoca. Então, tem uma programação bem vasta também. Esse do extremo da Sul, que fica ali no Jardim Conceição, né, Santa Maria, 1º de Maio, essa região é uma região bastante populosa, cresceu bastante também. Lembrando que lá na Zona Sul também tem o do Santo Antônio, né? Sim. No Santo Antônio também tem atividades? Santo Antônio também. Você pega Veloso, você pega ali toda aquela região também bem populosa, que eu acredito que vai abranger também essas atividades, né? O Céu José Saramago, junto com o Céu Zilda Arnes, é uma parceria entre a Secretaria de Educação e Cultura e também tem uma programação bem extensa. Aulas de natação, nós temos aula de dança, balé, o Cine Céu, também uma vez por mês, onde eles exibem filmes no teatro, com uma tela gigante, servem pipoca. Então, essa extensão de julho está bem rica mesmo com atividades recreativas e circenses, tanto no CEL Zilda Arnes, também, agora nós estamos falando dos CELs educacionais e culturais. CEL Zilda Arnes, na Zona Norte, e o CEL José Saramago, ali na região do Veloso Santo Antônio. Tem aquele do Munhoz, Helena Maria também ali, né? Isso. Pega Jardim Elvira, pega Munhoz Júnior, pega ali... pega também o Helena Maria, que está no Jardim Elvira. Então, pega também toda aquela região. Ou seja, a cidade de Osasco, de uma ponta a outra, está sendo assistida por essas atividades culturais. Sim, nós temos a programação do SESC. O SESC mesmo é inoperante na área que antes permanecia, ele tem um prédio um pouco mais à frente, na própria Avenida Esporte Clube Corinthians, e lá também tem uma programação onde eles relocaram algumas oficinas também para os cantos da cidade. É uma tenda que tem ali, né? Isso, tem uma tenda, mas eu também tenho uma parte predial com salas e outros espaços públicos, como o Teatro Municipal, alguns espaços de ONG, que eles acabam utilizando também para desenvolver uma programação especial para a parte cultural. O SESC tem oficinas de tecnologia e arte, e no dia 30/7, eu separei aqui um clube de leitura com o Ricardo Labuto. O Ricardo Labuto Goldin é um dos maiores escritores de ficção científica do Brasil. Então, você que tem um adolescente gosta muito de ficção científica, leva lá para uma roda de conversa para ter esse momento de troca e de experiência com o autor de diversas obras no SESC Osasco. No dia 30/7 tem essa programação lá. Só entrar no site SESC Osasco e ver o local indicado onde vai ocorrer essa oficina. Deixa eu aproveitar também essa oportunidade, porque muitas pessoas que nos acompanham, a nossa audiência era bastante rotativa, estou aqui recebendo o Alan Chardos. Eu vou colocar assim um mestre em educação, porque ele tem uma infinidade de atividades dentro dessa área educacional. Nós temos algumas atividades educacionais na cidade, temos alguns CELs. Você falou do SESC, mas nós não temos ainda um prédio, né, com esse padrão que tem o SESC, de clube, né, onde as pessoas podem frequentar, com piscina, quadras. Essa região que você citou ali, na Visconde de Nova Granada, próximo ali onde tem a Arena VIP, aqueles shows que são realizados pela prefeitura,
havia uma expectativa que nós tivéssemos um céu, uma construção mesmo de um empreendimento, para que nós tivéssemos a oportunidade de ocupar uma grande lacuna na região aqui, porque muitas das pessoas acabam indo para São Paulo, porque o SESC tem na Pompeia, tem lá em Itaquera, está bem espalhado, tem, se não me engano, em Pinheiros, mas em Osasco ainda é um sonho. Nós não temos o prédio do SESC. Você está na área educacional, você deve estar conversando com muita gente. Existe essa possibilidade do SESC realmente ter um empreendimento para oferecer todos esses serviços, mas com prédio físico? Sim, o SESC ele trabalha através de algumas licitações, até onde eu sei, né? E já está tudo bem encaminhado, estruturado para o espaço onde já tinha aquela sede provisória, né? Então, acho que falta pouquíssimo para que a implementação do SESC Osasco ocorra no município com a qualidade que nós temos em São Paulo, em outros municípios. Então, está bem próximo. Enquanto não vem, o SESC continua desenvolvendo atividades por toda a cidade, utilizando os espaços públicos e o próprio prédio provisório que eles estão. Então, as atividades culturais, pedagógicas, esportivas continuam também, mesmo nesse período de reorganização de espaço no SESC Osasco, né? Nós temos também os espaços públicos, como o Parque Chico Mendes. A gente sabe que a relação entre as telas, elas nos afastaram. Então, tem muito pai que não conhece o gosto do filho. Tem muito filho que não conhece o gosto do pai. Então, as férias de julho é um momento propício para isso. Os parques da cidade estão abertos, o Parque da Fito, o Parque Chico Mendes. É uma ótima proposta nessas férias fazer um piquenique, levar uma bola, jogar um basquete com seu filho, entender o que ele quer fazer também, não só impor, né? Vamos montar uma programação de férias de julho juntos, ações aqui dentro de casa e ações externas. Então, essa possibilidade ela é fantástica, ainda mais nessa questão de reduzir o uso de telas. Nós estamos falando em redução de uso de telas. A Finlândia, que é o primeiro no mundo em educação, né? Em níveis de educação e qualidade, trabalhou, aboliu lá o uso do lápis, do papel, e só começou a trabalhar com tecnologia. 3 anos depois, volta-se ao equilíbrio, como diria minha avó. O moderado raramente se perde. Então, não é excluir telas nessas férias, é acrescentar atividades que aproximem e humanizem junto com essas telas. Daí o equilíbrio dá certo. E daí é sucesso para o desenvolvimento desse jovem, dessa criança, que é o que ele vai levar para a vida. As memórias. A gente, geralmente, quando viaja ou quando faz alguma ação em férias, a gente tem sempre boas lembranças das férias inesquecíveis. Então, está aí a importância de pensar e planejar férias com seus filhos durante julho e janeiro também. Vale ressaltar que a tecnologia ela chegou para ficar, mas consigo traz algumas sequelas, alguns problemas de ordem física, cronológica, mental, psíquica, né, que afeta principalmente as crianças, e nós temos, evidentemente, aí um problema de saúde pública, porque todos nós sabemos que todos os celulares têm alguns componentes que são desenvolvidos quimicamente falando, vamos dizer assim, que traz prejuízos, que no futuro nós teremos aí muitos prejuízos para a saúde pública nacional. Então, é importante, como o professor disse aqui, a gente mesclar a tecnologia com a natureza, principalmente numa cidade tão grande como a nossa, uma cidade pujante, uma cidade que tem os extremos, né? O IBGE fala que a gente tem cerca de 780 e poucos mil habitantes, mas seguramente Osasco já passou de 1 milhão de habitantes, então é uma cidade muito populosa e que precisa de grandes parques para que a população tenha opções. Geralmente aqui a população procura os parques maiores, por exemplo, nós temos o Parque Vila Lobos, tem lá um parque grande também em Barueri, né? Quiçá um dia que Osasco tenha parques desse nível, desse tamanho, para que a população possa os utilizar também aqui na cidade. Você citou o Parque Chico Mendes, mas, por exemplo, quem mora na Zona Norte, Osasco é muito grande. Para você que não é de Osasco, Osasco é separado por um rio, né, o Rio Tietê. Então, você tem a parte norte, tem a parte central e a sul. Então, para você atravessar a cidade, você leva, às vezes, dependendo do trânsito, 40, 45 minutos. Então, é uma cidade enorme, né, do ponto de vista territorial também, e isso acaba levando as pessoas para os parques mais próximos da região. Então, por exemplo, quem mora na Zona Norte, talvez é mais próximo ir para o Vila Lobos, que é um parque aqui na capital, que fica aqui na Vila Leopoldina, do que, por exemplo, no Chico Mendes.
Então, tem também, não sei se você está sabendo disso, mas tinha um projeto ali na Zona Norte de construção de um grande parque do antigo clube de campo, onde fica o piscinão, hoje ali, de fazer um grande parque, uma extensão, para acomodar toda aquela região. Progresso? Hoje, na Zona Norte, nós temos o borboletário também, que é muito interessante estudar, no Piratininga, estudar a evolução das borboletas com seus filhos, né? Então, ir lá, conhecer, ver, trabalhar desenho, a pesquisa científica também agrega, e o Parque das Bicicletas também. Né? O Parque das Bicicletas fica logo ao lado também, ali, né? Ao lado. Também é uma boa pedida também para poder fazer um passeio de bicicleta com a família, ou até mesmo uma caminhada também no próprio borboletário, que tem uma área verde bem construída, com pista de caminhada, que também é possível fazer uma interação com a natureza, um piquenique, jogar uma bola, né, lá entre as árvores. É bem bacana também. A Zona Norte, a gente também, essa semana, Roberto, a Secretaria de Educação, junto com a Prefeitura, está desenvolvendo férias na escola. Então, essa semana já começou na Zona Norte, todas as escolas de ensino fundamental estão tendo atividades com a temática literatura. Então, páginas de encanto e magia. Então, vai ser trabalhado literatura com os alunos da rede municipal que estão inscritos, podem fazer em qualquer escola da rede municipal, Zona Norte essa semana, e a próxima semana, as escolas da Zona Sul. E para quem tem aquela mamãe que tem um filhinho pequeno também, a cidade tem 20 polos de creche espalhadas tanto na Sul quanto na Norte, que também desenvolve o projeto Férias na Escola, onde essa criança também é cuidada, tem atividades direcionadas, toda uma programação também voltada para as férias de julho, nessas 2 semanas. Para o ensino infantil, são 2 semanas seguidas. Então, vai do dia 15 até o dia 26. É só procurar a sua unidade escolar de ensino infantil e ver qual que é o polo mais próximo, fazer a matrícula e levar seu filho para uma atividade com muita diversão. E a Zona Sul começa agora no dia 22 e vai até o dia 26. E a Norte, dessa última segunda, até o dia 19 também. É uma programação bem bacana. Atividades para toda a família, para todas as crianças, né? Os jovens também que estão aí ociosos, tem uma grade bem repleta, bem eclética, diferenciada. Então, parabéns aí à educação de Osasco por desenvolver um trabalho tão importante nesse período de ociosidade. E eu queria saber de você se a demanda é boa, se as crianças participam, se há uma lacuna, como é que está a adesão dos pais? Os pais que evidentemente precisam, né, colocar essas crianças nessa atividade, porque trabalham, geralmente o pai e a mãe trabalham, às vezes só o pai trabalha, às vezes tem que ficar com a avó, com a tia, aquele deslocamento. Como é que está a adesão? Tem sido boa? Tem sido muito positiva. Hoje nós ofertamos nas férias 5.000 vagas, 2.000 para ensino infantil e 3.000 para ensino fundamental, dividido. As escolas estão com atividades, tem oficinas itinerantes passando. Então, é um projeto bem estruturado, onde esses professores são capacitados também para desenvolver atividades acerca da leitura e da escrita com esses alunos com muita diversão. Tem número, assim, ideia de quantas, mais ou menos, quantas crianças participam nesse período, mais ou menos? A quantidade? São 5.000. São 5.000? 5.000, nós chegamos ao teto, 5.000 alunos. 5.000, quase um Canindé lotado, né? Olha isso, só, de atividade. Olha a dimensão do tamanho de uma cidade como Osasco, né? 5.000, o estádio do Rochidari, hoje é capacidade para 10, 12 mil pessoas. Está quase completa ali o Rochidari no estádio. Então, muitas crianças realmente que precisam desses atendimentos. E os professores? São professores contratados nesse período, né? Eu tenho equipe interna e professores contratados, formados também, recebem uma sensibilização com uma formação, com carga horária, e são monitorados constantemente. Hoje, nós estamos falando em torno de quase 700 colaboradores na ponta, né? A gente está falando direto, tirando os indiretos, que fazem toda uma rede de proteção, também com entrega de material esportivo. Então, tudo chega para as escolas para que seja desenvolvida uma atividade com qualidade lá na ponta. Eu recebi aqui, essa semana, uma síndica advogada, a doutora Leteia,
E a gente sabe que as atividades que ocorrem tanto nas casas como nos apartamentos tem uma diferenciação grande. Eu acho interessante a gente falar sobre isso, porque nesse período acontece também alguns acidentes. E em apartamentos, principalmente, onde tem disciplina, tem leis, tem diretrizes que têm que ser seguidas, e as crianças não gostam muito de seguir leis, né? Nem diretrizes. As crianças são terríveis, né? Nas casas, ainda tem por conta dos bairros, né? O local Sim. ali é plano, vão para a rua, jogam uma bola, vai para a quadra, é mais tranquilo. Mas em apartamento é mais complicado, né, professor? Então, eu queria que, com a sua experiência, o papai e a mãe que nos assistem agora nesse momento, que moram em apartamento, e olha que são verdadeiras cidades. Hoje nós temos aí uma quantidade enorme de pessoas que moram em apartamentos, e claro que sempre tem um síndico, né, para administrar, muitas pessoas envolvidas nessa questão. Então, você que mora num apartamento e tem uma, duas, três crianças, nem todos os apartamentos têm atividades, nem todos têm quadras, né? São apartamentos de alto nível que você vê aí na propaganda, né, Herói? Você vê lá, você que é consultor, você sabe. Às vezes você vê lá a coisa bonita ali no papel, mas quando você vai na prática não é nada daquilo, né? É uma coisa bem simples e não atende. Agora, um sofisticado de alto padrão, evidentemente que tem atividade, Sim. aí dá para acessar, até piscina, etc. Mas nem todos são assim, são apartamentos simples. Como ocupar o tempo dessas crianças em apartamentos mais simples? Até em esse projeto Minha Casa Minha Vida, não tem nada disso, é só um apartamento simples ali, a pessoa já vai para a rua direto, não tem muita... Como vai fazer para que essa criança não sofra um acidente, porque tem escadas, né? Às vezes alguns prédios não têm elevadores. Então, eu acredito que os pais ficam muito preocupados. Dicas, vamos lá, dicas. Nesse período, a criança ela está com energia, ela já não está mais na escola, já não está mais com os colegas. Se vê num espaço gigantesco e, de repente, num espaço micro, que é os apartamentos, né? E daí, se não tiver uma programação que faça essa criança externalizar essa energia toda, vai aparecer os grandes acidentes. E daí, o pai fechou o olho, a criança está fazendo alguma coisa. Então, atividades direcionadas são fundamentais. Então, por exemplo, atividades como leitura também, teatrinhos. Então, são ações que dá para fazer, dá para chamar os colegas. Como eu falei, faz uma sessão pipoca em casa, faz uma sessão só de jogos de tabuleiro. Às vezes, mas eu não tenho condição de comprar o jogo de tabuleiro. Vamos construir o jogo de tabuleiro com uma folha de papel. É possível construir. Eu deixei aqui um site que tem 12 brincadeiras usando apenas papel. É o reab.com, reab.com. Joga no Google, que lá vai aparecer 12 brincadeiras para você utilizar usando somente papel e uma caneta. Então, dá para entreter. Então, cinema, noite do pijama, trazer os coleguinhas também para casa. Muitos condomínios, hoje, eles já fazem uma programação. Então, talvez o pai não consiga contratar um recreador, mas vários pais conseguem pelo menos um recreador e não fica pesado para ninguém e usa as áreas comuns do condomínio. Tá uma boa dica também para você sugerir para o seu síndico, para o responsável, para não ficar algo caro, não é algo oneroso, e muitas crianças vão poder participar juntas também. Então, esses jogos de tabuleiro também são fundamentais. E os condomínios que possuem quadra, sempre direcionar. Não tem um quadra, mas tem um corredor de passagem, amarelinha, eu não preciso... Existem mais de 50 tipos de amarelinhas disponíveis. Então, não preciso usar aquela tradicional de pular, que chega até o céu, não. Eu tenho rotativa, eu tenho amarelinha africana, eu tenho uma amarelinha com música, com pedra, com sequência numérica, que também trabalha a questão do raciocínio. Isso tudo é muito fácil de você entrar na internet e conseguir alguns modelinhos e algumas explicações também a respeito dessas atividades. Parte de cozinha também. Por que não colocar o seu filho para interagir junto com você dentro da cozinha? Né? Já explicando a questão da regragem, do que pode e o que não pode, mas ele se sentindo participante de uma construção de um bolo, por exemplo, fazendo parte, trabalhando pesos, medidas, fazendo parte da ação junto com você, e depois você tomar um café com um bolo com seu filho, com refrigerante, poder conversar, também são atividades práticas. E as experiências também.
Então, tem N experiências que você consegue fazer com copos, detergente, barbante, então, com tinta. Então, as experiências também, os projetos de ciência, são algo também bacana. Criar um vulcão, os jogos e brincadeiras de mão, né? A doleta. Será que seu filho realmente sabe o que é a doleta? Tem essa coordenação? Acho difícil, hein, professor? Hoje em dia, eu acho difícil, hein? Do jeito que a tecnologia evoluiu, eu vejo muitas crianças com esse aparelhinho na mão aqui, ó, que ficam hipnotizadas, na verdade, o tempo todo ali. É cansativo e é preocupante. A gente tem que tomar muito cuidado, dosar, né? Tem que saber dosar para a criança não se tornar uma dependente. Eu até postei um vídeo no meu Instagram de uma criança que destruiu o apartamento. Você viu essa, Herodes? Depois você vai lá no meu Instagram, você vai ver. O menino de 12 anos destruiu o apartamento. Destruiu mesmo, ele quebrou vidro, porque a mãe tirou essa pecinha aqui, ó. E aí, você acredita nisso? E aí, Roberto, é interessante a gente fazer uma reflexão. Imagine você, pai, mãe, pegaria o seu filho e soltaria às 9 horas da noite na Praça da Sé. Você faria isso? É a pergunta que eu faço sempre para os pais. Jamais. É isso que acontece quando você entrega o aparelho sem monitoramento, né? Nós estamos falando de uma reeducação digital. Aquela educação que os nossos pais deram quando a gente vai para casa de uma visita, de não pode abrir a geladeira. Essas crianças também vão ter que ser readequadas a essa nova padronagem digital. Como comportar? Não dá para excluir mais. Essa é uma realidade latente, mas a parte de criatividade, a parte de desenvolvimento cognitivo, coordenação, ainda se dá na atividade humana de relação, tete a tete. Eu estava falando da Finlândia, eles voltaram ao uso da escrita com canetas e lápis, porque foi constatado 3 anos depois da implementação totalmente digital, 30% a menos de plasticidade cerebral no desenvolvimento dessas crianças. Ou seja, elas se tornaram menos criativas, menos propositoras e com capacidade de resolução de problemas, que é o que nós, seres humanos, vamos encontrar no nosso dia a dia, né? Então, proporcionar atividades de resgate de brincadeiras. Então, vamos comparar. O pai também tem que se aproximar muito do filho e entender. Opa, o que você está fazendo? Está jogando? Posso jogar junto com você? Então, eu jogo uma partida lá no PS5, no videogame, e depois, em contrapartida, nós vamos jogar uma Três Maria. Vamos ver aqui uma Três Maria, ou um jogo de tabuleiro, um War, por exemplo, que trabalha continentes. Então, dá para fazer um equilíbrio para que não exclua literalmente isso, senão pode ocorrer essa quebra de dependência, essa revolta que essa criança teve no apartamento em quebrar. Então, esse equilíbrio é necessário. O pai tem que saber o que o filho está vendo, se interessar pelo que ele está vendo e perguntar: você está vendo? Me explica, como funciona isso? Então, esse meio, essas férias, é uma ótima oportunidade para você se aproximar do seu filho e saber o que ele está fazendo realmente, né, com o aparelho disponível. E como que eu posso transformar esse aparelho em algo bacana? Tem um jogo gratuito que você baixa, que é o Quem Sou Eu. Existe aquele Quem Sou Eu da Estrela Tradicional, que vem o nomezinho, que você coloca uma plaquinha. Hoje ele já está no celular. Então, ele sorteia, ele mesmo coloca, a pessoa lê e tem que dar características para o outro adivinhar. Não tem o celular. Vai no papelzinho com um pouquinho d'água, cola também, né? E vai dando as dicas para o outro adivinhar quem sou eu. Vai dando dicas. Então, tem atividades para todos os públicos, para todos os bolsos, nessas férias de julho. A criatividade é fundamental nesse momento. E a gente sabe que quando os pais são presentes, o filho não vai ficar ocioso, ele vai ter atividades e vai conseguir preencher esses horários nesse período tão complicado, tão complexo do ano. Vamos falar um pouquinho de mobilidade, porque a mobilidade urbana em todos os grandes centros é complexa. E nem todos os pais têm condições de levar os seus filhos por meio de carros, motos, seja qual for o meio de transporte. E aqui em Osasco nós temos o transporte gratuito, que são esses micro-ônibus e ônibus que levam as crianças quando é o período de aulas. No período de recreação, esses ônibus estão sendo utilizados também ou não? Como as unidades escolares, a gente tem um polo
em cada unidade escolar, as unidades escolares elas estão bem próximas das crianças mesmo. Então, não carece de ônibus. Mas, por exemplo, eu moro em um bairro e eu atuo, e o meu aluno, o meu filho, estuda em outra unidade escolar. Ela pode fazer a inscrição na escola mais próxima para garantir o atendimento. Então, essa questão de garantia de atendimento pode ser feita na unidade mais próxima também, na questão do férias na escola, né? Agora, nos demais, é ver ao entorno da comunidade quais são os espaços públicos disponíveis para aquela ação. Às vezes eu também penso em instituições, mas eu tenho praças, eu tenho playgrounds, eu tenho as academias ao ar livre, que também podem virar também algum atrativo, né? Algumas pistas de caminhada que dá para eu colocar a molecadinha para acompanhar junto comigo, algumas quadras comunitárias. Então, é fazer essa investigação. O que eu posso encontrar no entorno do meu bairro e ressignificar para que eu possa transformar aquele espaço em algo útil, um espaço público, sendo utilizado de uma maneira assertiva. Esse pai e essa mãe podem fazer esse mapeamento, inclusive gerar uma atividade com o filho. Então, o que tem em volta? Como que nós podemos trabalhar? Que tipo de atividade a gente pode fazer? Né? Na praça que nós temos na rua de baixo de casa, ou no corredor aqui de casa. Então, pular corda, são coisas bem simples, que é possível de se desenvolver, desde queimada, não tem bola, mas faz bola de papel, é possível desenvolver atividades bem bacanas nessas férias de julho. Bom, toda atividade, né, toda recreação, envolve um número grande de crianças, de profissionais envolvidos, e nessa faixa etária, dá muita fome. Na verdade, as crianças sentem muita fome. Então, eu queria saber se, nesses horários ocupados aí das atividades, o município está fornecendo também alimentação, como, por exemplo, nas escolas, né? Tem muitas crianças que não almoçam em casa, vão almoçar na escola ou tomam café devido até à necessidade, a gente sabe disso. O Brasil ele tem essa desigualdade social que é latente e acontece do Iapoca ao Chuí. Não é porque estamos numa cidade próxima que não tenha isso. Então, a criança vai participar das atividades, a mãe já fica preocupada. Mas será que vai ter alimentação para o meu filho? Ou ela tem que levar um lanchinho? Fala um pouquinho da parte alimentícia. No programa Férias na Escola, é garantido desde o de jejum até o café da tarde, almoço. Então, são 3 refeições muito bem servidas, com fruta. É montado um calendário especial para essa semana de férias. Então, que vai no alimento, no cardápio, também é um cardápio diferenciado do tradicional que ele tem na escola. E supre as necessidades, sim, desse aluno, que vai estar em movimento. Como eu falei, nós temos oficinas artísticas, culturais, esportivas, pedagógicas, tudo ocorrendo das 9 da manhã até as 4 da tarde, nas EMEFs e CMIFs, e nas creches, nos 20 polos, das 7 da manhã até às 17 horas, com atividade, com refeição e com um direcionamento pedagógico, que eu acho que é o mais importante também, somado com a alimentação. Então, a criança está bem assistida, são 5.000 vagas disponíveis, 2.000 para o ensino ciclo 1 infantil e 3.000 para o ensino fundamental, né? E os outros espaços temáticos também, tem alguns espaços no município que oferecem também o kit lanche, não são todos, mas é só acompanhar a programação, dependendo da extensão, é ofertado alguma coisa também. Então, é só entrar nas dicas que nós demos dos parceiros, como a Fábrica de Cultura, os CELS das Artes, os CELS educacionais, que lá vai ter uma programação detalhada do que tem e do que é possível realizar com essas crianças nessas férias de julho. O pai ou a mãe, por exemplo, que não está trabalhando, está desempregada, queira participar das atividades, para acompanhar o filho, por exemplo, ele pode participar ou ele é restrito só às crianças e aos bebês que, dependendo da faixa etária, ficam em unidades específicas? Os pais têm total acesso para acompanhar as atividades. Então, a escola é só chegar na unidade e falar, eu quero ver o que o meu filho está desenvolvendo aqui na atividade tal. Por favor, as diretoras, elas liberam o acesso, os pais podem fazer esse acompanhamento direto com com a criança e com os monitores que estão lá. Eu falo que as nossas crianças elas têm uma mentalidade muito boa, né? Porque eles passam o ano inteiro na escola e daí chega o momento mais esperado do ano, que é as férias escolares. E para onde que eles voltam?
para a escola de novo. Então, a gente tem que preparar um ambiente totalmente desafiador, totalmente lúdico, totalmente diferenciado, para que essa criança ressignifique também o espaço da escola e passe a sentir prazer em estar dentro da escola. E aí explorar os espaços da escola. Talvez eu utilize o jardim, a passagem lá do corredor, que pode virar um grande palco de contação de história, ou uma cama de gato com barbante, que ele vai ter um desafio para passar. Então, as atividades que estão sendo desenvolvidas nas escolas, nesse mês de julho, também estão bem estruturadas para proporcionar isso. Né? Então é bacana. O pai que quiser acompanhar e tiver alguma dúvida sobre programação, sobre guia, o que está sendo desenvolvido, é só procurar a gestão da sua unidade escolar e lá pedir as informações, que vai ter até, inclusive, o calendário alimentício lá, para saber o que ele vai comer na segunda, na terça, na quarta e na sexta. E assim sucessivamente. Muito bom. Eu queria aproveitar também, né, o nosso tempo já está praticamente quase esgotado, mas dá tempo da gente fazer alguns comentários referentes, saindo um pouquinho dessa questão das férias, das atividades, entrando numa questão mais institucional. No Brasil, existe uma perspectiva de alguns estados brasileiros e municípios ter a escola pública com seu horário completamente preenchido, a escola integral. Há um sonho, uma perspectiva até do governo atual, né, do Tarcísio de Freitas, de ampliar a carga horária dos alunos para que as crianças entrem no período da manhã e só saiam no período da tarde. Ainda é um sonho para muitos municípios brasileiros. Os países desenvolvidos já ocorre isso. As crianças passam praticamente o dia inteiro na escola e só voltam para casa à noite e nos finais de semana, tendo uma oportunidade de ter mais atividades educacionais, do ensino, e sai muito mais preparado para encarar aí uma faculdade, os vestibulares da vida, o Enem. No Brasil ainda está engateando. O senhor acredita que existe essa possibilidade? É um objetivo seu? O que você acha da escola integral? É uma possibilidade. A precursora no mundo de escola integral é a França. A França já está, inclusive, fazendo estudos de redução por culpa do super excesso de estímulos que vem fazendo as crianças perderem também o ócio, que nós chamamos de ócio criativo. Então, a França começou lá com um padrão mundial que se difundiu pela Europa, com 8 horas. Hoje, o recomendado da França já caiu para 6, com atividades extras que envolvam a família, o seio familiar junto também, e o ócio criativo também, para não dar uma super... como que eu vou dizer? Uma superestimulação cerebral, que também precisa dessa pausa para essa respiração, esse estímulo. Então, o ócio também, no tempo moderno, nós estamos sendo bombardeados. Esse aparelhinho aqui manda para nós informações diretamente. É tanto que já tem alguns países que estão reduzindo carga horária de trabalho, porque o que nós estamos produzindo em uma semana, nos dias atuais, é praticamente o dobro que nós levávamos para produzir numa semana tradicional dos anos 80, por exemplo. Então, a gente produz muito mais em uma fração e o tempo continua muito longo. Então, até essa diminuição para ter o ócio criativo vem se tornando uma vertente. Osasco já está dando um pontapé inicial com 4 unidades integrais. 4 unidades integrais. O que eu tenho que entender é que é uma ação que envolve não só capacitação de professores, porque não adianta eu ter o período estendido e esse professor não está apto para desenvolver as diversas atividades, que não é só o português e a matemática, sim, é a cultura, o teatro, é a parte tecnológica, de robótica. Então, um investimento nessa área também é necessário, de formação, e a adequação do espaço da escola. Esse também é uma vertente. As nossas escolas, elas, para atenderem com qualidade, elas precisam de uma reestruturação que não é fácil. Hoje, para você transformar uma escola integral, você pelo menos desloca um período, isso se nós estamos falando de escola fundamental, e no mínimo 2 períodos se nós estamos falando de Fund 2 e médio. Ou seja, para eu transformar uma escola integral, eu tenho que dar conta de onde eu vou colocar esses 2 períodos a mais que eu tenho. Porque, então, a rede física praticamente teria que dobrar.
Tem predial. Aí tem a É uma questão do estrutura. investimento também, né? Isso, é uma Tem que estrutura. ter, vamos dizer assim, o investimento ele tem que estar direcionado aqui à Casa de Leis e todo o orçamento direcionado para as pastas, nas audiências públicas, eu já tive a oportunidade de participar de algumas delas aqui, fazendo reportagens, uma parte desse valor é destinado para a educação. E, evidentemente, que tem que estar todo um valor direcionado para aquilo que o senhor acabou de falar, da estruturação dos prédios públicos para atender às demandas, que não é fácil. Imagina você ficar praticamente quase que um dia inteiro com crianças, haja atividade, né? Haja desprendimento, qualificação para conseguir atender. Então, realmente, a readequação ela é enorme, por isso tem que ter um planejamento, né, estrutural para que isso aconteça. E agora, finalizando mesmo, porque o nosso horário já esgotou, eu gostaria de falar dessa questão que envolve as atividades físicas, porque o senhor também tem informação na parte de educação física. Estamos prestes a ter uma Olimpíada que vai acontecer na França, e boa parte dessas pessoas que participam dessas atividades, que para o mundo, né, as Olimpíadas para o mundo, são as mais diferentes modalidades, e boa parte dessas pessoas, desses representantes dos seus respectivos países, foram formados nas escolas, não é isso? Então, por exemplo, nós temos países que se despontam sempre nas Olimpíadas, como os Estados Unidos, a China, o Japão, né? Países de primeiro mundo, como a própria França, a Alemanha, a Inglaterra, que sempre estão ali liderando as medalhas. Por quê? Boa parte desses jovens tiveram, dentro das escolas, atividades físicas, jogos regionais internos, que, evidentemente, muitos desses jovens vão representar os seus países. Já no Brasil, para conseguir um patrocínio, é uma luta. E nós não temos introduzido nas nossas escolas estaduais essa parte da educação física, dos jogos, que é lamentável. Então, você vê muitas reportagens aí de pessoas que vão representar o nosso país, Herodes, mas que não tem patrocínio. E nem passou pela escola. Ele conseguiu graças à sua força de vontade. É um sonho distante? O que o senhor pensa como professor de educação física também? Há possibilidade, um dia, o Brasil melhorar o quadro de medalhas, introduzindo o lado esportivo nas escolas, que hoje é muito... É pequenininho demais a participação das atividades físicas. Malemar, temos um professor de educação, quando tem ainda é para fazer o básico, é futebol, vôlei, mas as outras atividades não são inseridas, lamentavelmente. É um desafio. Quando a gente fala na parte do esporte da escola, no esporte na escola, a gente faz um paralelo, né? A escola é onde revela, é o celeiro, é onde revela. E daí, revelando, a gente precisa de políticas públicas que esse aluno, uma vez sendo revelado, seja encaminhado para uma parte de treinamento, que daí já é um treinamento mais profissionalizante, né? Podemos dizer assim, daquela área que ele escolhe. É um desafio muito grande, mas é possível. Muitos atletas tiveram como parâmetro a escola como incentivador de procurar uma atividade física ou fazer determinado esporte. Então, a escola ainda é a porta de entrada para esse futuro atleta. É através da escola. Por isso que a formação docente passa sempre pela permeação de é o fator mais importante. Um professor, uma professora bem formado, bem instruído, sabendo do que faz, consegue dar um direcionamento muito mais eficaz para esse aluno. E daí as dependências, como estrutura física e etc., eles se tornam coadjuvantes, mas, a princípio, o professor tem que ter essa relação da importância que ele tem na construção desse ser humano, né? E é um desafio. Eu estou no Jardim Conceição, numa escola estadual Armando Gaban. Esse ano eu completo 17 anos na mesma unidade, no período noturno. Então, eu saio das minhas atividades aqui da supervisão e, às 19, eu estou em sala de aula. É um desafio constante trabalhar a esperança e a expectativa nesses alunos. Então, se o professor não tiver essa premissa de que não é só um dom, eu falo até em questão salarial também, que eu entro sempre nesse parâmetro. Formação é o que garante tanto a questão de qualidade pedagógica, qualidade salarial, então a gente tem que buscar sempre mais. Então, eu luto para que esse professor vá. Por isso que formação é importante, para que na hora que esse professor identifique esse aluno, ele mesmo não tendo lá do lado da escola um centro esportivo, que esse professor consiga fazer uma curadoria,
falar, olha, Roberto, eu achei aqui um centro esportivo lá no centro de Osasco que consegue fazer um desenvolvimento seu técnico para o esporte. Então, também de direcionar os pais, também esse professor tem esse poder. Isso é interessante. Também eu acredito muito que a formação docente, ela proporciona essas peculiaridades de sucesso, tanto não só na parte esportiva, como a gente também tem bons enxadristas nas escolas, Exatamente. bons calculistas nas Olimpíadas de Matemática que emergem das escolas públicas. Eu gosto muito da escola pública, porque eu acho que a escola pública é a verdade 24 horas. Na escola pública você tem, o que não tem, o que já não, aquele que não tem nada, 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 nada. Então, é um espaço coletivo de humanização. E dali eu vou aprendendo como lidar e como respeitar as diferenças. Eu acho válido isso. Roberto. É isso mesmo. Olha, depois dessa aula, tantas informações. Olha que programa agregador foi hoje. Nós tivemos aí uma variedade de atividades, informações nesse período de férias e entramos em outros assuntos, o que nos ajuda a entender a formação intelectual e o futuro, né, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, e passa pela educação. A educação, sem dúvida nenhuma, é o início de tudo. Tem que valorizar demais essa parte. Então, começa na estruturação, tanto da qualificação dos professores, da estrutura física, né, para dar um direcionamento para esses jovens e, quiçá, um dia, como eu disse aqui, o nosso Brasil possa liderar as medalhas das Olimpíadas também, não só do ponto de vista do lado esportivo, mas também do lado intelectual, né? Porque, atrelado ao lado físico, tem um lado também né, cognitivo, da inteligência. Né? Um bom atleta ele tem que ser inteligente, ele tem que ter todo um trabalho psicológico, social envolvido, que faz um grande atleta. Eu queria agradecer mais uma vez a sua presença, que Deus abençoe a tua trajetória, que você continue sendo esse professor influente nas escolas, direcionando, treinando, que eu tenho absoluta certeza que quem ganha com isso sem dúvida nenhuma, é a sociedade, né, a população, né, é as crianças. E pode ter certeza que Osasco está muito bem estruturado, a gente viu aqui, a estrutura da cidade de Osasco, ela atende esse período, né, que a gente tem as nossas crianças mais ociosas. Então, é um exemplo para outras cidades do Brasil. Então, parabéns a todo o corpo docente, a toda a secretaria que faz um trabalho impecável durante esses anos e está a prova cabal de que Osasco realmente está muito à frente de muitos municípios brasileiros com relação a esse trabalho educacional, né, de introdução das crianças e até dos pais no envolvimento educacional. Então, agradeço demais e parabéns pelo seu trabalho, parabéns por toda a secretaria e um agradecimento especial à Kelly que fez a indicação, né, a Kelly, nossa querida profissional aqui da educação de Osasco, jornalista também. Então, Kelly, obrigado pela sua indicação, trouxe aqui uma pessoa realmente qualificada e preparada para o futuro aí das nossas crianças. Muito obrigado, viu, Alan? Muito obrigado, Roberto. Agradeço a todos que nos acompanharam até agora e eu fico à disposição. Muito feliz em receber o convite e estamos à disposição, tá bom? Muito obrigado. Não tenha dúvida nenhuma. Bom, chegamos ao nosso final. Muito obrigado pela sua participação. Como eu já disse, a TV Câmara Osasco, ela tem o nosso canal oficial no YouTube, você pode se inscrever, ativar as notificações, aquele sininho para você receber todo o nosso conteúdo. Estamos no recesso parlamentar, mas aqui não para. Aqui a atividade o tempo todo, a nossa produção está aqui nos bastidores trabalhando. Então, eu queria agradecer, na pessoa do nosso diretor Leonardo Abrantes, agradecer a toda a nossa produção, todo o nosso corpo técnico que está aqui trabalhando intensamente para levar jornalismo com responsabilidade. Você que está pelo Facebook, siga a nossa página. Você que está pelo Instagram, também siga lá a Câmara Osasco. E você vai encontrar toda a nossa agenda, todo o nosso conteúdo de todas as atividades do Poder Legislativo de Osasco. Tem projetos de lei, mas também tem um jornalismo diferenciado que lidera aqui toda essa região de São Paulo. Ninguém bate a TV Câmara quando o assunto é jornalismo. Estamos na liderança aí de conteúdos diferenciados, graças a pessoas que estão trabalhando o tempo inteiro para levar esse trabalho que a gente tem muito orgulho de desenvolver aqui no Poder Legislativo. Então, muito obrigado, que Deus te abençoe, fique com Deus e até a próxima. Valeu, tchau!